Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. É uma alegria, uma satisfação, mais uma vez estar aqui para nós aprendermos da palavra de Deus. Eu quero, nesse instante aqui, falar com vocês um assunto bastante interessante, que há alguns anos tem permeado a minha mente e eu acredito que muitos de nós têm aprendido errado acerca aqui de Tomé, e quero aqui salientar para a sua pessoa que Tomé não é tudo aquilo que nós ouvimos da sua pessoa. E nós vamos trabalhar aqui com a palavra de Deus. Com certeza você já ouviu muitas vezes falar que Tomé é o apóstolo, o discípulo incrédulo. Mas nós vamos aprender aqui que além de Tomé, os outros apóstolos, os outros discípulos, estes também eram e tinham ali também a sua incredulidade. Veja bem, quando nós vamos para o Evangelho de João, o capítulo 11, versículo 16, nós temos uma referência aqui acerca aqui da ressurreição de Lázaro, em que Jesus Cristo permanece na Judeia e quando ele resolve voltar para a Galileia, onde ali ele tinha recebido ali um recado, uma notícia, em que seu amigo Lázaro estava enfermo, e depois de 4 dias ele vai fazer este retorno para a Galileia ali, para Betânia, onde vai estar ali Lázaro. E neste retorno, ele decide voltar, e a palavra de Deus vai nos mostrar que muitos dos discípulos vão dizer para ele não voltar, porque muitos dos judeus queriam matá-lo, matar a Cristo. E Tomé vai tomar a frente. Tomé vai ali vir com uma palavra que para nós aqui não é bem tudo aquilo que nós ouvimos falar de Tomé. Veja bem, meu amado, você que está aí nos assistindo neste momento, aqui o versículo 16 vai dizer assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Olha a palavra, a posição que Tomé toma. E aqui diz a Sagrada Escritura: Tomé, chamado Dídimo, disse para os condiscípulos, quer dizer, outros discípulos que eram discípulos juntamente com Tomé, que serviam ao mesmo mestre, que neste caso aqui é Jesus Cristo. Então Jesus de Nazaré era o mestre destes. E Tomé, ele toma o partido, toma a frente, e ali diz para eles: olha, nós vamos até onde o mestre vai. E se for necessário morrer, nós vamos morrer com ele. Como discípulos, nós também vamos até aonde que ele for. Certo? Então, Tomé toma a frente aqui. Então, veja bem aqui a ousadia, a valentia, a determinação de Tomé. Algo interessante aqui para nós, neste versículo, é que aqui também está dizendo Tomé, chamado Dídimo. A expressão aqui, Dídimo, chamado Dídimo, é uma forma de identificar a pessoa de Tomé. Então, era um meio de identificar uma pessoa que deveria ser diferente de outra pessoa. Então, nós temos meios da qual é uma forma de identificar uma pessoa, de você caracterizar uma pessoa. E Tomé aqui, chamado Dídimo, significa que Tomé, o gêmeo. Veja bem, já aproveitando esta palavra,
na Sagrada Escritura, nós temos aqui 2 gêmeos que foram gerados desde o ventre. Então, há 2 gestações de gêmeos, segundo a Escritura, e não somente uma gestação, como nós fomos ensinados. Veja bem, a Sagrada Escritura diz aqui para nós, vamos aqui nós acompanhando aqui a Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 25 e o versículo 24, a palavra de Deus vai nos reportar as seguintes expressões aqui, registrada aqui por Moisés, capítulo 25 de Gênesis, versículo 24, diz assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Então, esses gêmeos aqui é Jacó e Esaú. Esses são os primeiros gêmeos. Então, são os mais citados por pregadores, ensinadores, comentaristas bíblicos, teólogos, historiadores, são os mais comentados, são os mais anunciados. Mas tem também aqui na Sagrada Escritura, da casa de Jacó, vai vir da linhagem, da descendência de Jacó, do seu filho, né, do filho de Jacó com Leia, que é Judá, o 4º filho com Leia. Nós tem aqui segundos gêmeos, que é o capítulo 38. O capítulo 38, versículo 27. Então, está aqui. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. No ventre de quem? De Tamar. E aí, até o versículo 30, se você ler com todo cuidado, você vai encontrar aqui 2 gêmeos. Agora é Pérez e Zera. Tal qual nós entendemos aqui que de Zera, que vai vir dentro da linhagem, que vai vir Davi, vai vir Salomão e também Jesus Cristo. Então, nós temos aqui 2 gêmeos na Sagrada Escritura, aqui no Antigo Testamento, que está nos mostrando. E nós lemos que Tomé, chamado Dídimo, não é à toa que está esta expressão que o evangelista, aqui João, ele expressa Tomé, chamado Dídimo, quer dizer, Tomé, o gêmeo. Nos nomes hebraicos, um outro nome que também significa gêmeos é Tomás. Então, tanto Tomé quanto Tomás significa gêmeos. Então, entre os discípulos de Jesus Cristo, entre os 12, os apóstolos, ali o fundamento do apostolado de Jesus Cristo, nós temos um dos discípulos que era gêmeo. Então, você consegue entender? Então, esta expressão dídimo não é à toa. Ele estava mostrando uma forma de identificar Tomé e, logicamente, de fazer uma distinção dele com uma outra pessoa que possivelmente, e eu acredito com toda certeza, que era gêmeo de Tomé. Certo? Então, Tomé, chamado Dídimo, este estava ali com os outros discípulos. Bem, então é importante nós vermos aqui já a Sagrada Escritura nos mostrando este ponto que é importante aqui para o nosso estudo. Já no capítulo 14, nós temos uma outra situação, porque o capítulo 14 faz parte aqui do capítulo 13. Logicamente, capítulo 13, 14, 15, 16
São narrativas da qual fala ali da Páscoa, do jantar em que Jesus Cristo estava com os discípulos e, logicamente, onde foi instituída a ceia, que nós chamamos aí de Santa Ceia, que logicamente não é Santa Ceia, não tem Santa Ceia. Essa expressão Santa Ceia não tem ela na Sagrada Escritura, simplesmente Ceia do Senhor. Um outro momento nós poderíamos aqui falar sobre isto, mas aqui o capítulo 14, voltando aqui para o estudo, está dizendo aqui, disse-lhe Tomé, versículo 5 do capítulo 14 do Evangelho de João. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Uma pergunta, certo? Como saber o caminho? Por quê? Porque Jesus Cristo está falando que ele estaria na casa do Pai, e na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Mas vou lhe preparar lugar, para que onde eu estou esteja vós também. Então, Jesus está falando aqui acerca da casa do Pai. E Tomé vai indagar, vai fazer esta pergunta, dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Veja bem que a dúvida não é só de Tomé, porque tem uma expressão aqui de nós. Nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então ele está respondendo por todos, e não somente por ele. Mas a resposta que Jesus dá é a resposta que ele está dando para Tomé, que é o versículo 6, da qual todos nós, a maioria dos cristãos, dos ensinadores da Sagrada Escritura, gostam de falar de cor e salteado, mas é uma resposta para Tomé, é uma indagação para Tomé. E aqui nós temos aqui, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dá uma resposta, uma das grandes respostas para Tomé. Quando Tomé ele faz a pergunta, não sabemos para onde vais, certo? E não sabemos o caminho. E aí Jesus fala assim, eu sou o caminho. Por quê? Porque é tão interessante que Jesus está falando assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E veja aqui que a questão não é o lugar, e sim a quem ir. E por meio de quem ir. Porque Jesus está dizendo aqui, não é ninguém vai ao Pai, que é um erro teológico, doutrinário, bíblico, porque nós usamos essa expressão verbal, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a expressão é ninguém vem ao Pai. Então tem que passar por Jesus Cristo, ele é o mediador. Então ele que nos leva até o Pai. Então ele é o caminho, é a forma que nós nos conduzimos, que nós nos comportamos, é a forma de que nós somos guiados, conduzidos, liderados por Cristo, mas aqui o caminho está falando de uma conduta mesmo. É a conduta por meio de Jesus Cristo, que nós vamos nos aliançar ao Pai. E por meio também desta verdade é que vem à luz a verdade que nos esclarece quem é o Pai em relação a nós. Amém? E logicamente, aqui, para que nós tenhamos vida com o Pai, é através do seu Filho. E nós vamos aqui desenvolver aqui uma relação, um relacionamento de intimidade, uma vida plena com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus dá uma resposta para Tomé, dizendo que ninguém vem ao Pai senão por ele. Amém? Então, muito importante aqui este ponto.
já de começo, para nós entendermos aqui a Sagrada Escritura. Amém? Só para nós introduzirmos aqui, que você fica na paz, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.